Fala aí, feiticeiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Witch Doctor e hoje eu tô aqui, pra trazer mais essa teoria aqui, que na minha opinião é uma completa fumação de banana, mas aqui estamos. Eu sei que a gente já tá na data da estreia do filme Luca, Só que eu fiquei na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, e acabou que eu decidi quando já foi tarde demais, Mas até a presente data e horário que eu tô gravando isso aqui, no caso é dia 15 de junho de 2021, às 19h34, eu ainda não vi o filme, tá? Eu juro pra vocês, eu ainda não assisti o filme. Mas enfim, por que eu tô fazendo essa teoria aqui? Porque no último vídeo que eu tinha soltado as minhas expectativas e algumas teorias do filme, um inscrito chamado Gabriel Salles me alertou que ele reparou em um pequeno detalhe que muda bastante coisa e nos faz criar ainda mais teorias. Ele tinha reparado de que o pai da Julia não tem o braço direito, cara. E se você voltar aí nos trailers, principalmente no 2, você pode ver que é verdade. Ele não tem o braço direito, cara. Eu sinceramente eu não sei como é que ele tinha reparado nisso. Ou vai ver, eu realmente não presto atenção em nada. Mas cara, isso muda muita coisa. E é por isso que eu montei a seguinte teoria, O pai da Julia, o nome dele é Máximo Marcovaldo. Não sei se é Máximo ou Massimo Marcovaldo, mas é isso mesmo. O senhor Máximo Marcovaldo não tem o braço direito. Isso foi um detalhe que ele apontou. Só que nós temos também um outro mero detalhe que eu não tinha reparado muito, mas agora eu reparei, que é o seguinte. Nós tivemos 2 trailers e em nenhum dos dois a gente conhece a mãe da Julia. Ela não aparece em nenhum dos trailers e também não é mencionada em nenhum deles. E o que isso afeta? Bom, vamos lá. Nós temos 2 grandes questionamentos. O primeiro é, como Máximo Marcovaldo perdeu o braço? E o segundo é, quem é a mãe da Julia? E por que ela não tá aparecendo? Onde ela tá? Vamos agora com as teorias. Vamos agora falar sobre Máximo Marcovaldo. Como foi que ele perdeu o braço? Minha primeira teoria é de que Máximo Marcovaldo era um pescador humilde que um dia, enquanto pescava, foi atacado por um monstro marinho. O Máximo conseguiu escapar do ataque, porém ele acabou perdendo o braço. E desde então ele quer se vingar do monstro. Ou temos uma teoria 2 de que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés dele ser um pescador humilde, ele na verdade era um pescador predatório, ou um caçador de monstros. Aí teve um dia que ele estava em uma das suas caçadas, muito provavelmente a mais difícil da sua vida, que ele encontrou esse tal monstro e o monstro comeu o braço dele. Ele conseguiu escapar, mas ele ainda busca vingança do monstro que arrancou o braço dele. E o que sustenta isso? Se você observar bem, na mesma cena em que é reparável que ele não tem o braço direito, quando a Julia tá trazendo o Luca e o Alberto pra casa dela, e apresentando ele pra eles, se você observar bem, você pode reparar que ali na parede tem ali alguns mapas e algumas fotos. Aquilo ali é claramente um mapa da Itália, com os oceanos que rodeiam o território italiano, e algumas fotos de monstros marinhos presas por cima daquele mapa com facas. Essas fotos representam o monstro que havia atacado ele. E a faca, ele deve ter colocado na localização exata onde ele foi visto pela última vez. Cara, eu não sei se ele reparou nisso, mas eu reparei. Nisso aí eu reparei. Não há tempo de colocar no primeiro vídeo, mas enfim. Então tudo indica que ele realmente tá caçando esse monstro e quer se vingar dele a todo custo. Mas agora, depois que ele se vingar, o que ele vai fazer com o monstro? E aí tem 2 caminhos. Ou ele pode jantar o monstro, ou então ele pode guardar ele como troféu de caça. Aí depende. Isso ainda não nos diz se ele é um pescador humilde ou se ele é um pescador predatório. Mas a teoria mais provável é de que ele seja um pescador predatório. Um caçador de monstros, no caso.
O que a Julia tem a ver com toda essa história? Bem, o segundo questionamento seria sobre a mãe da Julia, que a gente não viu, que a gente não conhece e que nunca foi apresentado nenhum detalhe. Pelo menos não foi, né, antes do filme sair, né? Eu não sei se vai apresentar ou não, mas beleza, eu não vi ainda. Então vamos lá. Pra gente entender um pouco mais sobre isso, temos que ir até a origem da Julia. Bom, a gente sabe que a Julia vive naquela Riviera praticamente desde sempre. Mas a gente não sabe ao certo qual é a origem certinha dela. E também tem o detalhe, nós não conhecemos a mãe da Julia. Então vamos agora para a teoria. Será que a Julia é adotada? Bem, se você observar bem, a Julia e o Máximo não são muito parecidos. A Julia é ruiva e possui o cabelo encaracolado, enquanto o Máximo possui o cabelo castanho e de certa forma liso. Então a Julia ter sido adotada pelo Máximo é uma teoria muito provável. Ela pode ter vindo de um orfanato da Itália e o Máximo deve ter adotado ela lá. Só que tem um porém. O furo vem agora. Durante os trailers nós conhecemos muitos lugares. Acredito que o principal deles é a Torre Antiga, que no caso é dessa cena aqui. Além da praça, né, que eles ficam lá. Nós não fomos apresentados a nenhum tipo de orfanato. E além do mais, se o Máximo Marcovaldo era mesmo um pescador predatório que adorava caçar monstros marinhos, por que razão ele iria adotar uma criança? Por livre e espontânea vontade. Não faz sentido, não é mesmo? Mas calma. A teoria não está quebrada totalmente. A Julia pode ter sido, na verdade, encontrada por ele, não necessariamente adotada. Enquanto o Máximo Marcovaldo andava pelas ruas da Riviera Italiana, ele deve ter encontrado a Julia abandonada. Isso é, quando ela ainda era um bebê. Ele pode ter encontrado a Julia bebê ali abandonada. Então ele resolveu acolher ela e cuidar dela como se fosse sua filha. Esse seria o caminho mais provável dessa teoria. Só que também há uma outra teoria, que é a de que a Julia é realmente filha biológica do Máximo. Bom, ambos têm o mesmo sobrenome, Máximo Marcovaldo e Julia Marcovaldo. A gente sabe que, fisicamente falando, nas características físicas, eles não são muito parecidos. Só que a gente não conhece a aparência da mãe da Julia. Então, se a mãe da Julia for uma mulher ruiva e muito provavelmente ter cabelo encaracolado, então é justificável a Julia ter essa aparência. Muito provavelmente, esse estilo de cabelo encaracolado, ela pode ter tirado de uma mescla de ambos os estilos de cabelo, tanto da mãe quanto do pai. Mas a cor, com certeza deve ser da mãe. Teoricamente falando, porque como eu disse antes, a gente não sabe a aparência dela. Também há uma possibilidade dela ser uma descendente muito distante da Merida, em Valente. O que eu acho que não é totalmente descartável, né? Uma vez que a Merida é ruiva com cabelo encaracolado, e o filme Valente se passa há muitos anos atrás, na era medieval escocesa, enquanto Luca se passa na Itália muitos anos depois, né? A gente pode ver que é muitos anos depois de Valente, porque tem até uma Vespa no filme, né? Então, também há uma grande possibilidade dela ser uma descendente muito distante da Merida. Mas aí você vai falar, ai, mas Witch Doctor, a Merida é escocesa e a Julia é italiana. Tipo, foda-se, a Escócia e a Itália estão na Europa. Mas tudo bem, isso aí é fumação de banana pra outra teoria. Bom, mas voltando à teoria de que ela tem mãe e pai biológicos, todo mundo tem, né? Mas enfim. Se ela tem mãe e pai, por que a mãe não tá aparecendo? E onde é que ela tá? Vamos agora para o próximo ponto. Quem é a mãe da Julia? E onde ela tá? Nós não temos nenhuma informação até o momento sobre quem é a mãe da Julia, além da possibilidade dela ser ruiva. Porém, nós temos algumas especulações e mais teorias sobre o paradeiro da mãe da Julia. E agora vamos lá. Existem duas teorias. A primeira teoria, que é que eu acho a mais provável no caso,
é de que a mãe da Julia esteja morta. E tem a segunda, que eu acho que não é tão provável, mas assim, é de que ela esteja viva. Então vamos lá. Vamos para a primeira parte da teoria. Se a mãe da Julia tá morta, como ela morreu? Vamos para a possibilidade. A primeira possibilidade é a seguinte. A mãe da Julia e o Máximo Marcovaldo eram um casal de pescadores. Porém, eles foram atacados pelo monstro. O Máximo escapou perdendo o braço. Só que o monstro, além de levar o braço dele, levou a esposa dele de tabela. Então a teoria da vingança pode ser muito bem sustentada por causa dessa possibilidade. Tem uma outra possibilidade da mãe da Julia ter morrido durante o parto dela. Mas eu descartaria essa teoria. Joga essa aqui fora, vai, joga fora. Vamos voltar para a primeira. Se a mãe da Julia morreu durante a pescaria, ela lembra disso? Vamos analisar o comportamento da Julia em ambos os trailers. Olhando assim, né, superficialmente falando, a Julia é uma menina muito feliz. Ela parece que não é uma garota tão triste assim. Na verdade, ela não parece nada triste. Então dá a impressão de que a mãe dela praticamente não fez falta nenhuma na vida dela. Isso pode também ter duas possibilidades. Uma, que já é comprovado pra mim, né? Mas enfim, vale a pena lembrar. O Máximo Marcovaldo tratou ela com muito carinho e deu todo o amor do mundo pra ela, que ela simplesmente não viu a necessidade de ter uma mãe. Isso aí já é um fato, eu acho. Isso aí já é um fato, porque na minha visão, mesmo que ele mate criaturas marinhas mar afora, na minha visão ele é um ótimo pai. E também tem uma outra teoria de que ou a Julia não conheceu a mãe dela, ou então ela simplesmente não se lembra da mãe dela. Bem, vamos frisar essa possibilidade aqui e vamos ver a outra possibilidade da mãe da Julia estar viva. Se a mãe da Julia tá viva, onde é que ela tá? Vamos agora para a primeira possibilidade. A mãe da Julia pode ter sido uma cidadã que simplesmente abandonou a Julia no seu nascimento e depois sumiu. E posteriormente foi encontrada e adotada pelo Máximo Marcovaldo, que cuidou dela. Agora o motivo? Aí eu já não sei te dizer. Ou ela não pôde cuidar dela por algum motivo, talvez por falta de dinheiro ou falta de comida, ou ela realmente abandonou porque quis. Poxa, se for isso, cruel, hein? Porra. E a terceira e a menos provável de todas é de que a mãe da Julia simplesmente só não apareceu. E é uma cidadã normal, que tá viva, vive naquela Riviera e vive com ela. Mas é muito improvável, muito, muito, muito. Eu juro pra você que não é fácil assim. Bom, mas enfim, vamos esquecer essas possibilidades aqui e vamos voltar pra teoria da mãe da Julia que morreu. Eu acho que essa é a teoria mais provável. Bom, agora que vimos tudo isso aqui, eu vou contar pra vocês qual é o caminho certo que essa história, tecnicamente pré-filme, tomou. Vamos lá. Máximo Marcovaldo sempre foi solteiro. Sempre. Ele era um pescador predatório que caçava monstros marinhos. E um dia ele encontrou um monstro que estava à altura de suas habilidades de caça. Talvez até acima, porque o monstro deu muito trabalho para ele e ele acabou perdendo o braço nessa pesca. Então ele voltou para a Riviera, totalmente derrotado e mutilado. Não necessariamente no mesmo dia, mas muito provavelmente alguns dias depois, ele acabou encontrando um pequeno bebezinho abandonado que estava precisando de ajuda. Então ele a acolheu e criou o bebezinho como se fosse sua própria filha. A garota cresceu e virou a Julia que a gente conhece. E a Julia simplesmente não sabe quem é a mãe dela. Tanto porque o Máximo Marcovaldo não contou pra ela, como também ela nunca fez muita questão de saber. Talvez porque nunca tinha visto necessidade, justamente pelo fato do Máximo Marcovaldo ser um pai carinhoso, um pai muito cuidadoso e atencioso. Eu não sei, mas na minha visão ele é um ótimo pai.
Mas ainda assim, o Máximo Marcovaldo não esqueceu a sua função principal, que é a de buscar vingança do monstro que removeu o braço dele. Só que ele não se recorda muito bem qual é a aparência exata do monstro. Então ele vive esse pequeno dilema: cuidar da filha e se vingar do monstro. E aí vem aquela coisa: o que será que a Julia vai fazer? Então é isso, pessoal. Essa pra mim é a teoria mais provável. É claro que assistindo o filme pode mudar muita coisa, mas eu acho que é exatamente isso. Pode ser que mude algumas coisas, né? Mas enfim. A única coisa que não bate nessa minha teoria é de por que ambos têm o mesmo sobrenome. Talvez a própria Julia quis adotar o sobrenome do Máximo pra ela, né? Para os dois ficarem, né? Realmente como pai e filha. Mas enfim. Se eu estou certo ou errado, só o filme vai me dizer. Ou talvez ele não diga. Mas é isso. Bom, terminei essa teoria, né? Às 20 horas. Eu terminei de falar às 20 horas em ponto. Falei muita baboseira, errei a dicção pra porra também, mas é isso. E aí? O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui. E antes de eu finalizar, eu gostaria de pedir desculpas, porque no vídeo anterior eu tinha soltado uma informação equivocada. Eu tinha dito que o filme ia estar disponível no Disney Plus e que você ia ter que pagar a assinatura e o filme para assistir. Eu errei. O filme vai estar sim disponível no Disney Plus, só que você só vai precisar pagar a assinatura. Você não tem que pagar mais pelo filme. Ainda bem, né? Mas ainda assim, a minha situação monetária no momento não permite com que eu me dê o luxo de ter uma assinatura de Disney Plus para mim. Mas não se preocupem, eu vou assistir o filme e vou encontrar um método para assisti-lo. Beleza? E não se preocupem, a análise do filme sairá muito em breve. Então é isso, feiticeiros. Muito obrigado e até a próxima. Finite incantatem.